O vale alimentação pode ser convertido em vale presente? Mas vou te falar que onde serve água lá na administração central, em várias unidades da Ambev, é uma chopeira, assim. Você tem a sensação que está servindo um chopp, mas você está colocando água. Fui enganado? Caraca! Mas tem também o freezer da cervejinha, mas é gostoso, sabe? Servir uma água com aquela sensação de estar pegando um chopp, assim. Sim. Pelo menos pra já manter já o ritmo, né? Já vai entrando no ritmo já pro fim da tarde, né? Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Devs Cansados. Um podcast bem-humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos todos devs cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Somos cansados. Somos todos devs cansados. E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos? Bom, e quem tá hoje aqui para bater esse papo com a gente, um assunto bastante diferente hoje e interessante para todos nós. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Fabi, lidero um time de tecnologia que tem como objetivo modernizar o nosso RP. A gente tem um RP que roda no todo o nosso processo de vendas e distribuição, 25 anos de idade, 12 milhões de linhas de código, um monstrinho aqui. E nosso desafio é modernizar a tecnologia desse RP. Eu já vi que em alguns episódios vocês falam assim do que a gente está cansado. Eu estou bem cansada de legados e monolitos, então... Olá pessoal, sou o Thiago Lechuga, tenho 9 anos de Ambev, atualmente sou diretor de TechOps aqui e tô nessa jornada aí de transformação digital há bastante tempo. Gente, vocês já estão cansados de ouvir minha voz, né? E de cansado de ouvir do que eu tô cansado, porque todo episódio eu chego falando que eu tô cansado de uma coisa diferente, mas dessa vez é diferenciado, porque eu estou cansada de desenvolvedores. Mas tudo bem. Bom, e de Curitiba eu sou Fernando César, host dessa conversa de um assunto que eu gosto muito, afinal de contas também sou homebrewer, sou tomador de cerveja de verdade, então vamos também entender esse contexto tech do negócio que eu gosto muito. Bom, esse episódio é patrocinado pela Ambev Tech e é muito importante porque eles vieram pra cá pra contar o case deles, de sucesso efetivamente, que já tá acontecendo, e também pra divulgar vaga, porque eles estão interessados nos cansados que a gente tem por aí. Fabi, o que a gente tem de posições e tal? Já vamos deixar isso aqui de começo pra galera se interessar pelo restante do episódio e saber quais são os pontos bons da Ambev. Boa! Olha, a gente tem muitas vagas em aberto para devs cansados, motivados e empolgados. A gente tem vaga para arquiteto, para PO, para QA, para liderança tech. A gente tem muita posição em aberto. Sigam as nossas redes, as vagas vocês encontram no site ambevtech.com.br. Tem a nossa GUP, todas as redes sociais, @ambevtech. Vocês encontram a gente e as oportunidades que a gente tem em aberto. Pô, que legal. Ambev Tech tudo junto, né? E com CH no final, né? Só pra também deixar claro. Caso alguém, como a gente não tá escrevendo na tela, né? Não é vídeo, é bom a gente deixar claro também. Porque tem uns cansados aí que, assim, eu descobri uma coisa, que deve não ler, tá? E às vezes quando ouve, não ouve direito. Então é bom a gente... Então vou reforçar, ambevtech.com.br, ambevtech com CH no final. Isso, boa. Ok, todos entendidos, né? Então vamos lá. Agora relaxe. Pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, por onde a gente precisa começar efetivamente, né? É se vocês têm, assim, que momento, qual foi o motivo mesmo que a Ambev decidiu voltar os olhos para a tecnologia, né? Assim, na teoria, né? A produção de cerveja, em que momento que ela se aproxima da tecnologia, em que momento que isso aconteceu na Ambev? Legal, acho que dá para começar a falar um pouquinho disso. Na verdade, eu diria que foi um processo natural, né? A Ambev é uma empresa muito grande e sempre esteve conectada com tecnologia. Só que conforme o tempo foi passando, começou a chegar num nível que não tem mais como o negócio evoluir sem a tecnologia. Então a tecnologia foi evoluindo de ser um auxílio para o business para ser o core do business. E aí que a gente começa a mudar e cada vez virar mais referência. Então, acho que não teve esse momento que virou os olhos, mas foi uma jornada e cada vez, que ainda está acontecendo, né? Cada vez mais a tecnologia está virando mais importante e mais relevante.
Eu acho que muita transformação do nosso business vem acontecendo, né? Então, se a gente olhar, sei lá, uns 2 anos atrás, a gente tinha o nosso vendedor passando nos bares e aí a gente entregava cerveja no dia seguinte. Agora a gente fala 80% vem de uma plataforma de e-commerce dos nossos pedidos. Então, a gente está falando agora de marketplace, a gente está falando de fintech, muitas coisas que vieram evoluindo com o business e a tecnologia suportando toda essa transformação. E eu acho que outras tendências que a gente também segue, obviamente, aqui dentro da companhia, por exemplo, de personalização, né? Como é que a gente começa a identificar o nosso consumidor e a gente está falando, e o nosso cliente, a gente tem, sei lá, quase 1 milhão de bares no Brasil inteiro, como é que a gente começa a enxergar cada vez esses clientes de forma mais individual? E é impossível imaginar isso sem ser sustentado por tecnologia, né? Sim, é engraçado que até... tipo, o negócio que eu vi, né, geralmente, né, grandes empresas e tal, que tem esses intermediários no meio, não tem efetivamente os dados do consumidor final. Você precisa teve grandes empresas, outros cases também, que precisaram criar essa camada, né, e de vocês também é isso, né, em algum momento vocês falam, pô, a gente precisa saber mais sobre o meu consumidor final para poder ter melhores serviços, né, acho que a tecnologia se alia muito bem a isso. Esse é um desafio para a gente até hoje, né, que a gente tá evoluindo cada vez mais, além de estar conectado com o nosso cliente, a gente precisa estar cada vez mais se conectando ao consumidor. E eu acho que tem uma visão legal aqui de conectar e entender o nosso cliente, e esse é um negócio que eu acho muito bacana na companhia, assim, é como que eu faço o bar, que é o nosso cliente, crescer cada vez mais, como que a gente entende esse bar e como que a gente gera mais negócio para o bar, para cada vez ele ter mais receita e, óbvio, consumir mais cerveja, né? Então, tem uma visão de sim, entender mais o nosso consumidor, mais o nosso cliente, mas também como é que a gente ajuda esse nosso ecossistema, isso é muito bacana. Isso é muito importante, né? Eu adorei isso que a Fabi trouxe, porque assim, né, quando você entende o cliente, você resolve um grande problema dele. Então, assim, eu acho que até você também, o Fernando, e a maioria das pessoas provavelmente está ouvindo, o que você fazia antes do Zé Delivery? Nossa, eu tava parando para pensar esses dias, porque a gente brinca, Fabi e Thiago, que tem um motoboy do Zé Delivery atrás das paredes da casa, porque não tem condição o tanto que chega rápido o Zé Delivery, é assim, bizarro. Mas antes disso, né, como é que a gente fazia para pedir bebida? Eu lembro que a gente ligava numa distribuidora perto, ou então, né, apesar de já ter hoje os aplicativos de delivery de comida, ainda assim eram preços muito mais caros e etc. E aí quando chegou esses produtos, nossa, a gente assim, quem bebe uma frequência grande, tipo eu e o Fernando, que isso? Não fala isso de mim, Bruno, que feio. Boa. Mas enfim, resolveu um grande problema que é disso, né? Você entende o seu cliente e você entende o que ele está precisando naquele momento. Eu acho que aí, e com isso vem a transformação digital, até porque o mundo é digital e, consequentemente, você vai ter que fazer assim, mas quando você entende, você propõe uma solução boa, aí eu acho que tudo começa a dar muito mais certo. Eu queria abrir um parênteses, só que eu não bebo. Assim, não. Você abriu para uma coca aí? É lógico, foi uma Coca-Cola, com certeza. Uma Pepsi. Uma Pepsi, foi uma Pepsi, é mesmo. Lógico que não. Colorado IPA, tá? Pra quem tá curioso, eu vou tomar uma Índica agora. Boa. Eu tô com a minha Estelinha aqui. Tá ótimo. Acompanhando. Mas o legal de pensar no delivery, porque é muito maluco mesmo, né? A gente pede uma cerveja, em 10 minutos ela tá gelada em casa. E aí, quando a gente começa a pensar... certeza que tem alguém atrás do espelho. Tem muita coisa de tecnologia, mas a gente fica, cara, como é que eu conecto o bar para mais... Como é que eu olho o estoque, onde está disponível, qual que é o bar, como é que eu crio essa logística, como que eu tenho inteligência na cadeia, como que a gente prevê demanda para ter esse produto disponível. Acho que tem muita coisa, muito de tecnologia. Além de ter um motoboy aí do lado da sua casa, tem muita tecnologia junto. Não, e acho que vocês, principalmente na pandemia, né, que eu imagino que, assim como a maioria dos deliveries devem ter tido um boom gigantesco, tem que ter um desenvolvimento muito bom para poder lidar com um aumento tão grande de usuários e requisições. Eu imagino, assim, né, que deva ser um desafio bem grande de lidar com isso. Eu acho que a pandemia foi uma prova de fogo bem interessante para a gente, porque
eu acho que ela mostrou como que a estratégia da companhia, como a gente estava no caminho certo, né? Porque o B2B ele já existia, já estava crescendo, já estava com muita gente investindo muito tempo nisso, o Zé já existia, tudo que a gente montou de estrutura digital para conseguir trabalhar remoto. Então, quando a pandemia veio, ela acelerou todas essas coisas, né? Então o B2B cresceu, o Zé cresceu, toda a infraestrutura que a gente montou possibilitou que a gente trabalhasse de forma remota com impacto pequeno, né? Vamos dizer assim, óbvio que não foi fácil para ninguém, né? Momentos difíceis, mas eu acho que reforçou que a gente está indo pro caminho correto, né? Pô, legal. Voltando agora, né, um pouco para a parte da transformação mesmo, de onde veio, como que, assim, qual foi, né, o processo inicial e como tem sido feita essa transição? E assim, aí, obviamente, né, quais são os maiores desafios de hoje e onde também vocês já enxergaram as maiores oportunidades que veio com a transição para esse modelo mais digital? Legal, acho que dá para falar da criação da Ambev Tech. Eu acho que é um ponto importante disso, que até um tempo atrás, quando eu entrei na Ambev, por exemplo, a gente não tinha time técnico interno. Todo o nosso time técnico era terceirizado, né? A gente tinha o time de TI, era um time de gestores. E essa era a estratégia da companhia. Com o tempo, a gente começou a ver que isso não fazia mais sentido, né? Que a gente precisava trazer a tecnologia para o core. E aí a gente tinha uma empresa aqui de Blumenau, que era a HBSys, que era o nosso maior fornecedor de tecnologia, que era praticamente uma Ambev. Eles trabalhavam tanto tempo com a gente e eram tão parceiros, então uma boa empresa tão boa com a gente, que tinha uma cultura parecida, que tinha uns desafios similares, e aí veio a fusão com a HBSys. Então a gente deixou de ter... a gente mudou a estratégia de ser uma empresa de tecnologia terceirizada para internalizar isso, que é uma jornada, né? A gente vai cada vez mais tendo um corpo técnico mais forte. Hoje, acho que a gente já passou de 1.500 pessoas no time de tecnologia. Sei lá, 10 anos atrás a gente não devia ter 50. Então, é uma mudança gigantesca disso, né? Então, acho que esse foi um ponto-chave de mudança, da gente entender que tecnologia é core, a gente precisa estar com esse conhecimento próximo, e aí veio a fundação da Ambev Tech, né, que a gente pegar todo esse time de tecnologia e colocar num pacote só, todo mundo com o mesmo tipo de gestão, o mesmo tipo de metas, objetivos, indo para o mesmo lugar. Pô, Parece que tinha uma galera boa lá na Lixuga. Tinha. Eu sou... Tinha uma galera muito boa. boa. Mas brincadeira à parte, que eu sou do time HBSys, a gente de fato estava muito conectado, mas eram empresas diferentes, né? Cada um com o seu planejamento, enfim, quando a gente juntou isso... E a forma como a Ambev enxergou o processo de integração foi muito legal, assim, né? Muito focado nas pessoas, muito querendo manter o time, uma preocupação super alta com turnover, trazendo uma cultura de verdade focada nas pessoas, assim. E junto com isso da transformação digital, de criar esse time de tecnologia interno, acho que vem um movimento grande da companhia de evolução cultural também, né? E a Ambev Tech está dentro do contexto, mas não só o time de tecnologia, como toda a companhia. Assim, a gente está falando de 3 grandes pilares agora de cultura, que é visão de longo prazo, escuta ativa e colaboração. Eu acho que são 3 valores que, cara, conectam demais com tecnologia, conectam demais com o que devs cansados buscam. E eu acho que esse movimento é bacana, e quando a gente olha para os nossos principais stakeholders, enfim, CEO da Ambev, muita gente falando sobre tecnologia e esse assunto vindo para a pauta, então acho que a gente fala assim, stakeholders, né, conectados, o próprio board da companhia trazendo pessoas de tecnologia, tem a incorporação do time interno, o crescimento desse time, aí 1.500 pessoas passando disso, tem uma parte cultural forte, e aí quando a gente mergulha em tecnologia, que é um pouco do contexto que eu tô também, tem muita coisa de modernização que a gente está tocando, né? Então, cara, como é que a gente se prepara para cada vez entregar software mais rápido? Como é que a gente se prepara para cada vez ser mais sustentável? Como é que a gente olha para indicadores em engenharia de software? Como é que a gente se posiciona como uma empresa referência em qualidade de entrega? Então, acho que vem muita coisa acontecendo em conjunto, mas com baita resultado aí de 2 anos quando a gente criou esse time de tecnologia. Pô, legal. É engraçado isso, é que assim, né, os desafios e as oportunidades em si são de, como
qualquer outra grande empresa de tecnologia teria, né? Ela precisa se preocupar com melhores entregas, com evolução e tal. Eu acho que o grande diferencial da Ambev é que ela tem todo um contexto, né, por trás, antes de fábrica, de outras ações, que também é incorporado a esse conhecimento todo que vem agregado, né? Acho que isso aí ajuda muito também na evolução como um todo, né, do processo. Com certeza. E conectando com isso e falando dos desafios, né? A Ambev é uma empresa muito grande. Então, eu acho engraçado, às vezes a gente vai conversar com outras empresas e com os devs de outras empresas, a pessoa fala assim, não, eu tenho um legado aqui da minha empresa, pô, já tem 3 anos, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente acha engraçado, que fala assim, cara, legado de 3 anos, a gente tem um legado de 20, de 30 anos, né? Então, imagina o desafio de você pegar 200, 300 sistemas legados com tecnologia da década passada e falar assim, não, vamos começar do zero, vamos refazer tudo isso, vamos conectar tudo isso, vamos modernizar tudo isso e vamos deixar para trás essa bagagem que a gente tem histórica e vamos refazer para o dia de hoje, né? Então acho que é um desafio à parte, que são poucos lugares que têm a oportunidade de trabalhar com uma coisa tão grande e tão complexa, né? Então para a gente é um desafio bem, bem interessante. Eu vejo casos, né? Pô, assim, eu liderei transformações ágeis, principalmente em algumas empresas, mas sei lá, de 30, 40 pessoas, né? Agora, a hora que você fala de um ambiente de 1.500 pessoas, caraca, né? O nível de complexidade vai nas alturas, né? Imagina. Exatamente. Nossa, e aqui, eu tava aqui reclamando da quebra do legado de 5 anos. Nossa senhora, nunca mais reclamar. Eu queria muito que o JP estivesse aqui, porque ele provavelmente ia fazer alguma piadinha sobre. Mas aí ó, fica o conselho pro pessoal. Se você tá achando esse legado seu de 5 anos ruim, tem piores. Mas e aí eu Bruna, eu diria diferente, porque tem desafios mais interessantes, não é pior. Vamos lá, vamos evoluir o negócio. Vai quebrar um monolito de 30 anos, só? Vai, me conta como é que vai ser. Dá uma marreta que a gente resolve isso. Esse é o desafio que a gente está vivendo. E aí isso é inclusive uma pergunta que eu tenho, porque aí como é que foi? E porque eu imagino também que vocês fizeram uma transformação ágil junto com a transformação digital, né? Junto, assim. Então vocês trouxeram todo o ágil, aí, ó, Fernando, fica a dica. Fica a vaga. Mas aí eu tenho uma dúvida de como é que é, né? Como que vocês pegaram o time existente que vocês já tinham e vocês proporam, vocês chegaram já com um plano? Como que foi isso? A gente já tinha uma relação muito próxima de tecnologia com a companhia, como a HBSys, e a gente já vem desde 2015 nesse processo de transformação ágil, assim, né? Forma de repensar o time, forma de composição do próprio time, forma de olhar para as entregas, trabalhando aí com objetivos mais curtos, olhando o benefício para o negócio. Então, acho que muita coisa já veio acontecendo. É claro que depois da incorporação isso tudo acelerou, mas eu não diria que é um movimento que começou recente, assim. Eu acho que esse é um negócio que a gente já está há 5 anos, talvez, nessa tocada aí de transformação, e a Ambev já estava junto, indiferente da gente ter essa relação cliente-fornecedor, antes a gente estava junto. O Lechuga era um super parceiro nosso, começou na época que o Lechuga estava lá, acho que especialista, né, Lechuga? Você estava puxando e a gente se desafiando a pensar numa forma diferente de entregar software. Nas trincheiras, né? A gente começou o ágil ali nas trincheiras, e completando o que a Fabi falou, né? É isso, no final a HBSys já tinha começado essa jornada, já estava evoluindo nisso, e a Ambev em algum momento percebeu essa necessidade, e a cultura da Ambev ela já está muito conectada com a cultura ágil, né? Então quando a gente percebeu essa necessidade, meio que top-down, né? A liderança olhou e falou assim, olha, a gente tem que mudar, e a solução é uma transformação ágil. As coisas começaram a fluir de uma maneira muito mais fácil. Então, na hora que veio a fusão com a HBSys, que já tinha se preparado, né, praticamente a Ambev é quem estava travando ali, a coisa fluiu. Então, óbvio que a gente tem muito para melhorar ainda, né? Tem times em níveis de maturidades distintas, mas eu diria que a junção de ter o time técnico preparado, com a cultura conectada com os valores ágeis, a coisa fluiu de uma maneira mais tranquila. Pô, muito, muito legal. O legado de alguém é o hype do outro. Código bom é código funcionando. Somos todos devs cansados. Bom, a
a Ambev, assim, ela fez esse movimento e eu acho que ela já acredita já que é irreversível, né? Esse movimento de estar mais próximo da tecnologia, de ser digital, de ter essa frente toda. E, assim, isso daí é algo que deve ser levado... Toda empresa deveria se preocupar com isso. E a Ambev, ela hoje se considera na vanguarda desse movimento? Assim, ou ela, assim, acha que ainda tem muito que... não, pô, pra gente faz sentido, talvez não pra todo mundo. Primeiro, eu não sou dono da verdade, né? Então eu não sei como que deveria ser. Eu vou dar aqui minha opinião. E eu acho que provavelmente a maioria das empresas deveria se preocupar com isso, principalmente se a gente está falando de empresas grandes, né? Talvez não seja para todo mundo, mas a tendência é que cada vez mais as empresas sejam digitais, né? Ou pelo menos o core delas seja muito próximo do digital. E aí sobre a Ambev ser vanguarda, se a gente pegar isoladamente ser uma empresa digital ou fazer um processo de transformação digital, eu acho que a Ambev, a gente não pode dizer que a gente é vanguarda. A gente tem várias empresas aí que estão na frente, que estão evoluindo fora do Brasil, tem bastante gente para se inspirar. Só que no nível do tamanho da Ambev, a transformação do nível que a gente está fazendo, uma empresa que nasceu há tanto tempo atrás, baseada 100% no físico, e fazer a mudança no nível que a gente está fazendo, eu acho que é realmente algo diferente, né? E eu chego a essa conclusão porque quando a gente vai fazer um benchmark, quando a gente vai ouvir o que aconteceu em outros lugares, geralmente a gente olha e fala assim, putz, super legal, muita coisa pra gente aprender aqui, mas o nosso problema é maior aqui, tem mais coisa para resolver ainda. Então acho que tem muita coisa que a gente está fazendo na frente que espero que a gente consiga ajudar outras empresas no futuro também a passar por isso. Uhum. Eu acho que é nessa linha, assim, né, acho que as empresas do futuro, elas serão muito pautadas em tecnologia, acho que, assim, é diferencial competitivo para as empresas no geral. Acho que tem muita empresa fazendo muita coisa bacana, mas a complexidade do business da Ambev, pelo tamanho, pela capilaridade, pelo tanto de transações que a gente tem aqui, ele torna um desafio diferente. Falando tecnicamente mesmo, assim, quando a gente fala de modernização do legado, tem horas que parece... tá todo mundo fazendo. Quando a gente traz para o volume de informação que a gente tem aqui, para o volume de pedidos diário, pelo tempo que a gente tem para execução, o desafio fica muito mais complexo. Então, acho que tem muita empresa fazendo coisas bacanas, mas a complexidade aqui traz um desafio extra para a gente. Uhum. É engraçado que você já até conecta com o próximo assunto, que é a Ambev Tech. Ela fala que tem tecnologia do campo ao copo, né? E assim, quando você vai estar mexendo no legado, provavelmente você está mexendo nessa parte que já vem desde antes desse moderno delivery que existe hoje. E é daí que vem, então, o que significa na prática? É daí que vem essa comunicação toda? Quando a gente fala do campo ao copo, a gente está querendo dizer que é de ponta a ponta. Né? Uhum. Na hora que vai plantar a cevada, a hora que o consumidor vai tomar lá a cerveja dele no bar ou na casa dele. Então a gente está envolvido no processo inteiro. Então a gente tem tecnologia lá na agricultura, a gente tem tecnologia na cervejaria, a gente tem tecnologia na logística, na venda e, como a gente começou falando aqui do Zé, até entregar na mão do consumidor para consumir os nossos produtos. Então é um pouco disso, né? A tecnologia de ponta a ponta no nosso processo. Uhum. E uma pergunta disso, porque eu sei que vocês têm vários tipos de serviços, né? Produtos, assim. E aí, como que é, né? Porque eu já ouvi dizer que vocês têm mais de 50 diferentes produtos, serviços, assim. E aí, como que é? A transformação digital chegou com todos eles de uma vez ou eram produtos que já existiam e aí vocês foram adaptando? Ou foram novas ideias que foram surgindo com a necessidade, inclusive para essa parte da agricultura mesmo? Só para ter certeza, a gente está falando de produto de tecnologia ou de produto cerveja? De tecnologia. Beleza. Mas acho que tem de tudo, tá? Tem produtos que já são produtos que já existiam, que já existem há muito tempo. Por exemplo, esse legado que a gente está falando aqui de 25 anos de idade.
A gente está falando de produtos que estão surgindo agora e que estão ganhando relevância agora, por exemplo, o Zé Delivery, e a gente está falando de produtos tipo o Portal Agro, que também está surgindo recente. Então, acho que tem produtos nascendo, tem produtos se fortalecendo e tem produtos se transformando. Eu acho que no contexto dos produtos, e é bem isso, assim, quando a gente olha lá do campo, né, tem Portal Agro, depois a gente fala de MES, a gente fala de WMS, a gente fala de monitoramento de entrega, a gente fala de produto para inteligência de preço, inteligência de promoção, a gente fala de produto financeiro, fintech, é isso, assim, quando você pega a cadeia, pega desde alguém produzindo, né, plantando lá o malte até a hora que a gente recebe a cerveja gelada em casa, é fácil a gente enxergar esses mais de 50 produtos rodando nessa cadeia. Eu, inclusive, achei pouco 50 agora, pensando na cadeia toda, achei 50 pouco. Tá vendo? Tudo é uma questão de perspectiva. Não, e que fantástico, né? Porque isso, assim, foi a transformação digital mesmo, foi nos últimos 5 anos, assim, né? Porque até, aquela chutando pelo que eu vejo da mídia, assim, eu lembro mais ou menos quando começou a surgir a Ambev Tech, né, quando começou a aparecer propaganda sobre isso, oportunidades de vaga e etc. E não tem muito tempo, para pensar que já são o quê? Mais de 50 diferentes produtos e, assim, do campo, literalmente do campo, até a casa do consumidor. Isso é realmente uma transformação gigantesca. E acho que principalmente para uma empresa que cresceu tanto, pelo menos que eu vejo assim, na pandemia, muitos dos produtos cresceram tanto, manter essa transformação digital, ainda assim, quando você tem um número de usuários absurdamente maior, é um desafio muito grande. Mas, assim, porque uma das coisas que eu vejo muito é que, assim, muitas empresas querem fazer a transformação digital. Até porque, assim, hoje é uma coisa que fica quase como necessária, mas poucas empresas realmente fazem a transformação digital. E a gente cai muito naquela mistura do cascatágio com uma não transformação digital mesmo, e aí a gente está no meio do legado, e aí a gente está tentando transicionar, mas nada dá certo, e fica aquele meio termo que é extremamente ruim na perspectiva de quem está trabalhando dentro de um time de desenvolvimento. Então, assim, é muito difícil achar, assim, casos de sucesso mesmo. E pelo que eu vejo até agora, esse foi um super caso de sucesso. Com certeza, mas assim, não foi fácil. A gente passou pelo cascatágio, a gente passou por pregar uma coisa e de repente o time ficar frustrado porque outras pessoas estavam pregando uma coisa diferente e via que não encaixava com a cultura ágil que a gente estava falando. Então, assim, foi uma jornada. Que bom que a gente começou, de certa forma, depende do ponto de vista, mas de certa forma cedo, né? A gente não começou agora, a gente começou isso há algum tempo atrás. Para hoje a gente está no nível da gente poder falar que está realmente fazendo uma transformação e ser um ambiente ágil, como a gente fala hoje. Legal. Assim, hoje, né, assim, a Ambev Tech, ela é o braço, né, tecnológico da Ambev, e vocês já citaram já algumas coisas aí no meio do caminho, fintech, parará, mas o que ela realmente oferece para tornar a Ambev uma empresa, a Ambev toda, uma empresa cada vez mais digital, né? Quais são os principais, não produtos, mas quais são as principais soluções que vocês estão envolvidos que contribuem para isso? Acho que aqui a gente tem, de novo, aqui do campo ao copo, a gente tem muitas soluções e a gente fala que a Ambev, ela suporta, a Ambev Tech suporta essa gigante Ambev, assim, né? Então, quando a gente fala da operação, de como é que eu planejo e entrego suprimentos, como é que a gente distribui esse produto das fábricas para o centro de distribuição, como é que a gente gera um planejamento e roteirização para os bares, né, do centro de distribuição para os bares, como é que a gente gera inteligência no processo de vendas. Eu acho que tudo que roda aí muito de inteligência suportando a companhia, inteligência para tomada de decisão, é muito do que a Ambev entrega. Então, vou te citar algumas grandes plataformas que a gente trabalha aqui. MES é uma delas, a gente tem uma solução para roda de WMS, a gente tem roteirizador feito dentro de casa, a gente tem aí o nosso ERP, que a gente está fazendo toda uma transformação de um legado em COBOL de 25 anos de idade para microserviços, usando tudo que tem de tecnologia aí moderna, a gente está usando nesse projeto. Então, são vários desafios que a gente encontra pela complexidade e volume
do nosso business. Então, acho que tem muita tecnologia e muita inteligência sendo gerada pela Ambev Tech. Eu acho que esse seria um resumo do que a gente faz aqui. E assim, a gente tem alguns produtos que eles são independentes, né, que estão lá rodando standalone. Por exemplo, o Zé é um exemplo, né, ele é uma startup, ele está andando ali mais separado até da própria Ambev, mas fora esses poucos casos, tudo que acontece de tecnologia na Ambev está passando pela Ambev Tech, né? Então, seja suportar, manter todo o sistema de faturamento que está acontecendo ali todos os dias, seja fazendo o time de analytics com ciência de dados, fazendo a nossa plataforma de dados, nosso data lake, tá tudo, a Ambev Tech está suportando e garantindo que a gente esteja evoluindo. Caraca, E assim, aí vem a parte que o dev cansado que já se interessou pela conversa até agora quer saber. E quais são as stacks, se é que tem algum limite de tecnologias usadas, mas quais são as principais linguagens, as stacks mesmo utilizadas dentro da Ambev Tech e que o dev cansado, né, pode esperar, se quiser se candidatar mesmo para uma das vagas da Ambev Tech? Acho que tem muita tecnologia aqui dentro. A gente fala muito que tecnologia tem que resolver um problema de business, e aí, né, para cada problema de business a gente pode encontrar uma tecnologia mais aderente. Mas eu vou falar algumas que a gente tem usado aqui com mais frequência, assim, todo o nosso ambiente está em Azure DevOps, a gente usa Python, C Sharp, Java, a gente usa Kubernetes, a gente está em Docker, a gente usa Datadog para monitoramento. Estou lembrando aqui, banco de dados, a gente fala PostgreSQL, Mongo, SQL, Cosmos DB, tem solução rodando em vários bancos de dados diferentes. Ajuda aí, Lechuga, estou lembrando das principais. Você tá com stack de tecnologia na cabeça aí, tá? Sabendo de tudo. Tô falando, não, é porque... Ou seja, basicamente deve cansar, tem vaga para qualquer stack. Vocês podem tentar. Assim, a gente tem o stack padrão, que é basicamente o que a Fabi falou. Tem algumas outras tecnologias talvez, mas a realidade é que a gente tem de tudo, né? A gente tem que usar a tecnologia a favor do negócio. Então, quando faz sentido a gente usar alguma coisa diferente, a gente usa. Então, no final, para ser sincero, a gente tem de tudo, principalmente essas coisas que a Fabi levantou aí. É engraçado que eu falo que... Eu falava, né, há muito tempo atrás, quando estava num outro projeto de liderança, de transformação, justamente tecnologia é ferramenta, né? A stack que a gente está usando é a ferramenta que a gente está usando para atingir um determinado objetivo. E eu acho que vocês estão levando isso aí bastante a sério, né? Como é que eu resolvo melhor esse problema? Se é essa ou aquela tecnologia, beleza, a gente vai tentar adaptar aqui da melhor maneira pelo que a gente já conhece, mas se a gente não conhecer, a gente pode abraçar um negócio novo também, né? A gente vai muito nessa linha. Exato, e assim, isso. não só em toda a Ambev Tech, mas às vezes dentro de um único produto, né? Essa stack que eu citei aqui, por exemplo, o produto que eu trabalho de modernização do nosso RP, a gente usa praticamente todas essas que eu citei aqui. E aí a gente está falando aqui de uma arquitetura de microserviço, e cada problema de negócio que um serviço vai resolver, a gente entende qual que é a melhor tecnologia para aquele problema de negócio. Então, acho que isso dá bastante liberdade, e é um negócio que a gente preza bastante. E não vamos ficar preso à tecnologia, vamos ficar preso ao que a gente quer resolver de business. E aí a gente busca tecnologia para isso. Nossa, gente, assim, vocês fazem até o que é chorar, de coração. Porque, assim, uma das coisas que eu sempre tô brigando com todo o time que eu participo é realmente isso, que a gente tem que focar muito na qualidade do processo, que quando a gente tem um processo que tem qualidade, a qualidade do produto, que é voltada para stack, vem junto. Então, quando a gente foca em stack, a gente foca em ter a qualidade para aquela stack, só que o processo está todo zoado, é um completo desastre. Então, assim, esse pensamento, assim, alegra todos os QAs no mundo. Temos vagas. Para QA, inclusive. Se meu chefe ouvir, não é a Bruna aqui hoje. Mas assim, eu entendo que quando você chega também numa estrutura muito grande, né, como é hoje a da Ambev, da Ambev Tech, obviamente,
assim, a mudança também assusta, né, eventualmente. Como que é essa comunicação, principalmente entre times, né? Porque eu imagino que eventualmente vai ter dependência, né, de times. Eu já tô até fugindo um pouco da pauta aqui agora. Mas essa comunicação entre times e tal, como que vocês imaginam que solucionaram ou tentam solucionar isso para que também não desvirtue muito algo que nunca esteve num radar, e como que a gente mantém isso mais numa linha e tal? Existe um caminho, alguma coisa, uma lista de recomendações? Como seria isso? Eu acho que, aí Fabi, me completa aí, mas eu acho que o que ajuda isso são as estruturas dos chapters, né? Então, a gente tem o chapter de engenharia, que ele tá olhando cross tudo o que tá acontecendo. Então, a gente tem os principal architects que estão orientando o caminho de cada produto. Então, isso ajuda, apesar de a gente estar focando em resolver o problema, a gente ter pessoas que estão espalhando a comunicação e garantindo que, como um todo, a gente está indo por um caminho parecido, pelo menos, né? Então, acho que essa estrutura ajuda um pouco. A gente tem alguns guias, assim, acho que boas práticas, né? E várias coisas que a gente já vai quebrando cabeça. Isso serve de compartilhamento entre os times. A gente tem aí um chapter forte de arquitetura, se reúne, todos os arquitetos da AmbevTech se reúnem uma vez por mês e trocam experiência, a gente tem canal de comunicação. Então, acho que tem bastante compartilhamento, tem bastante guia. Cara, é um negócio que vai bater cabeça, é uma empresa grande, né? A gente, com comunicação, acho que todo mundo tem esse desafio. Mas a gente tem um norte para onde a gente quer seguir, a gente tem mais ou menos uma tech stack aqui definida. Mas uma coisa que a gente fala, assim, a gente não tem que ficar preso a essa stack, assim, ela é o norte, né, e a gente até agora entende que essa tech stack, essa stack que a gente está trabalhando, ela resolve grande parte dos nossos problemas de negócio. Se alguém daqui a pouco enxergar uma tecnologia super bacana, um negócio que resolve, que ninguém tinha pensado nisso, cara, traz para a mesa que a gente está querendo ouvir e a gente está querendo conhecer. Acho que essa liberdade é bacana, sabe? A gente não fala assim, amigo, você tem que olhar só para isso aqui e esse é a tua cesta de ferramentas. Não, isso aqui é orientação, mas se tiver algum problema que você tem uma forma melhor de resolver, a gente está aberto. Pô, que legal mesmo, porque o que eu vejo muito é isso, né? Eventualmente as empresas já têm uma stack bem definida, um caminho bem claro por onde querem ir, e às vezes chega alguém de fora, alguém novo, com boas ideias, mas não sabe vender bem e tal. Eu acho que se tiver uma rotina para isso, tiver uma cerimônia pelo menos para isso, a pessoa vai conseguir apresentar ideias, vai conseguir evoluir, então não vai ser um negócio totalmente fora do contexto, né? Então acho que é bem legal isso. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens, acesse o site devscansados.com.br. E assim, né? Então já para pensar o que a gente já tem já para o futuro e tal, quais são os desafios que a AmbevTech já tá enxergando, assim, né? No termo, né, do pessoal de produto, qual que é o roadmap que existe para vocês, né? O que a gente espera mais para frente aí para a AmbevTech? Legal. Eu acho que cada vez mais as nossas soluções elas estão indo para um caminho. Nosso desafio é como é que a gente dá mais acesso democratizado aos dados, como é que a gente conecta né, tudo que a gente tem de inteligência e de informação e como é que a gente usa isso a favor do nosso ecossistema, como é que a gente acelera ainda mais o nosso ecossistema, seja de bares, de fornecedores, né, e a gente está falando aí de marketplace, acho que muita coisa legal vai acontecer. E tem uma coisa bacana da companhia, um pouco da cultura, assim, essa coisa do fazer acontecer. E quando a gente fala, eu imagino muito que daqui a 2 anos a gente vai estar num ambiente muito transformador de tecnologia e muita coisa nova surgindo dos times aí que estão pensando em inovação e estão pensando em coisas diferentes para a gente transformar esse mundo de cerveja, diversão, entretenimento para o futuro. Deixa eu ver, tem algo para complementar sobre isso? Não, acho que a Fabi respondeu super bem, tá? O nosso desafio é como que a gente transforma esses 50/mais produtos no ecossistema. Imagina que legal a hora que tiver tudo isso conectado e funcionando junto, ajudando toda a comunidade, tudo que está em volta da Ambev a prosperar, né? Não só a Ambev, o bar, enfim. E esse código funciona? Eu ouvi em alguma outra talk que eu
que eu vi com o pessoal da Ambev, que eles falaram do caso do álcool em gel, né? Que foi alguém dentro de uma fábrica que teve uma ideia e falaram, então toma, então vai, faz aí. E deram os recursos pra pessoa que teve a ideia executar. Pra dentro de tech, isso vem da mesma maneira. Tipo, tive uma ideia, pô, que legal, parece legal, executa. Também funciona assim pra vocês? Eu diria pra você que praticamente tudo acontece assim. A gente brinca que a gente tem a cultura de dono e essa é uma das consequências da cultura de dono. Então, geralmente, quando a gente traz um problema, eu acho que devia ser assim, eu acho que a gente devia resolver dessa forma, geralmente a gente recebe o desafio de resolver. Então, boa sorte, ótima ideia, vai lá e faz. Então, praticamente todos os nossos produtos nasceram dessa forma aqui. Os próprios que a gente já citou, o Hércules nasceu dessa forma, que é o de decomissionar o nosso legado, o Bis, calma, Zé... Calma. Quem que teve a brilhante ideia de falar, vou mexer nesse legado que tem 12 milhões de linhas de código? Parece que chama lechuga o nome dele. Basicamente, esse é até uma história legal pra falar, porque ninguém falou assim, alguém aqui desliga esse legado, né? O que aconteceu foi, chamaram a gente e falou assim, olha, esse sistema aqui ele tá virando uma catraca, ele tá virando uma trava em tudo que a gente tá querendo fazer, tudo é lento, tudo é demorado, eu quero que você me dê um sistema novo, né? E quando esse desafio chegou pra mim, juntamos ali o time, na época ainda era HBSys, a gente não era AmbevTech, e chegamos à conclusão que assim, olha, a solução não é ter um sistema novo, a solução é a gente decomissionar o legado, particionar ele, decompor em microserviços e fazer do jeito correto, né? Refazer para o mundo atual que a gente está hoje. E a minha resposta lá para a pessoa que teve, em teoria, a ideia e passou o desafio foi, a gente topa, mas a gente precisa fazer do jeito correto, né? E é isso aqui que a gente quer fazer. E aí a resposta foi, boa sorte, o desafio é seu, e aí estamos aí nessa jornada até hoje. Pô, excelente. Assim, coragem, eu diria, né? Eu particularmente amo coragem. Eu fico transitando entre coragem e falta de noção. Então eu ainda não cheguei à conclusão o que me levou a seguir esse caminho. O importante é que deu certo. Gente, posso falar que o caminho é bem divertido também, viu? Assim, a ideia é maluca, mas o caminho tá sendo bem divertido. Rapaz, imagina se eu tivesse dado certo. Desespero. Ainda bem que deu. Pra quem não sabe, a Ambev, eles também têm um podcast sensacional, que é o Ambev Tech Talk. E aí, né, dos episódios, eu vi muita coisa sobre ciência de dados, Big Data, inteligência artificial e etc. E me veio a dúvida se vocês estão, né, junto nessa transformação digital, também está vindo essa parte de ciência de dados. E o que vocês esperam dessa parte também? Sem dúvida. Inclusive, eu era responsável por esse time até um tempo atrás, né? E eu vou tentar resumir aqui para não tomar tanto tempo, mas a gente saiu, em 2-3 anos, a gente saiu de um time de analytics de 5 pessoas para um time de mais de 100 pessoas. Então a gente tem cientista de dados, engenheiro de dados, a gente tem uma estrutura gigantesca focada em ter as estruturas para a gente conseguir trabalhar os dados, em ter os processos para trazer os dados dessas infinidades de sistemas que a gente tem para dentro dessa plataforma e para trabalhar em cima desses dados, além de também criar produtos específicos de dados. Então, assim, a gente tem um time gigantesco, super bacana o time, com um desafio enorme, fazendo bastante coisa legal. Dá para fazer um outro podcast só para falar aqui de analytics, que a gente traz os caras bons de lá para falar desse assunto, porque tem bastante coisa legal. Pô, inclusive, isso aí é um episódio que tá na nossa pauta ainda, pra gente um dia falar sobre realmente ciência de dados, né? Porque é uma área que, obviamente, né, informação sempre foi a coisa mais importante, e a ciência de dados é o que possibilita a gente trabalhar com essas informações e apresentar das melhores maneiras. Tá na pauta, hein? Talvez, lá, quem sabe. Fica aí pro episódio 2.0, talvez lá no Ambev Tech Talk, fica a dica. Boa.
Mas, só aproveitando e divulgando, nosso a gente também tem um, apesar da gente ter focado muito em Exterminador do Futuro, e Skynet, e afins, e etc., ainda é sobre ciência de dados. Mas, e indicando para o pessoal ouvir esses episódios, que diferente da gente, é mais sério, assim, e tem um pessoal bem legal falando sobre essa parte de ciência de dados. Eu perguntei muito, porque eu acho que hoje, que assim, vendo tanto que a área está trazendo soluções assim, para a área de tecnologia, eu vejo que ela vai se tornar um essencial na transformação digital do futuro, não da de agora, assim, né? Então eu imaginei que vocês também já teriam pensado e, inclusive, já tem um time gigantesco disso. Ou seja, cientistas de dados e engenheiro de dados, tem vaga para vocês também. Com certeza. É lógico. Bom, é isso. Eu queria muito agradecer a presença da Fabi e do Lechuga aqui. Muito obrigado pela troca de ideias, pelos causos e por tudo mais. Vamos reforçar, então, as redes sociais onde a gente acha as vagas da Ambev. Ambev Tech em qualquer lugar, é isso, né? Reforça pra gente. Ambev Tech em qualquer lugar. A gente está no LinkedIn, no Instagram, a gente tem o nosso site ambevtech.com.br. Ambev Tech você acha a gente nas redes aí, a gente tem um monte de oportunidade bacana e a gente está contando com um monte de dev cansado pro nosso time. E pergunta importante, vagas remotas também? Vagas remotos, vagas presenciais, a gente tem escritório em Blumenau, Campinas, São Paulo, mas o nosso time está espalhado o Brasil inteiro, assim, então vagas remotas, muitas delas contando com o Brasil inteiro aí para o nosso time. Excelente. E também as nossas redes sociais, @devscansados em qualquer lugar também. Acha a gente no Twitter, no Instagram. Entra lá no nosso site devscansados.com.br, tem o nosso Discord, nossa rede social que mais interage, você vai ter mais cansados possíveis, trocando ideia. Inclusive, que eu mesmo quase nem apareço lá, é as pessoas mesmo, a comunidade que mantém. Então é um caminho muito legal para trocar ideia com a gente. E é isso. Muito obrigado, valeu e falou! Falou, tchau, tchau!